Nesta aula eu vou falar para você, eu vou te contar os 3 passos, os 3 pilares para você conseguir finalmente dominar a matemática. Muito prazer, eu sou o professor Mick Xavier, mais conhecido como professor Xavier, né? Afinal, Mick, quem é que fala Mick, Mike, Mickey? O pessoal me chama de tudo, mas não me chama do nome certo, que é um nome muito estranho. Ah, professor, será que você é estrangeiro? Não, não sou, sou totalmente brasileiro, beleza? Mas com esse nome muito diferente e estranho, Mick Xavier, o pessoal prefere me chamar de professor Xavier. E lógico, né? Você deve conhecer o professor Xavier, lá dos X-Men, né? Super-herói, e ele tem um grande poder que é ler a mente dos seus adversários, né? Ele tem lá, ele é um mutante. E aí, por isso que aqui a gente também costuma brincar com os nossos alunos que essa é a escola de mutantes, porque o professor Xavier lê a sua mente e sabe que nesse momento, se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer realmente saber quais são os 3 passos, quais são os 3 pilares para que eu consiga finalmente dominar a matemática. Pô, tô batendo muita palma, né? Mas não tem problema não. Meu amigo, vamos lá. Primeiro e passo assim, o mais importante é sempre o primeiro, né? Para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, né, a gente sabe que o primeiro passo sempre vai acabar determinando os demais. A gente gosta de chamar esse primeiro passo de iniciativa, né? A gente sabe que muitas das vezes a gente quer fazer uma coisa, a gente sabe que a gente precisa, ou a gente gostaria muito daquilo, mas a gente não toma a iniciativa, né? Então, a iniciativa é realmente o primeiro passo, é o mais importante. E qual é esse primeiro passo mais importante rumo ao domínio da matemática? Deixa eu olhar na minha colinha. Legal! O passo mais importante, o primeiro e mais importante é você focar os seus estudos em aprendizado. Escreve aí embaixo, escreve em algum lugar para o meu aluno, porque quando a gente lê e escuta é muito melhor do que só ouvir. Então escreve para o meu aluno. Aprendizado é o primeiro passo e o mais importante. Mas o que isso significa, professor Xavier? É óbvio, isso é óbvio que eu preciso aprender matemática. Pois é, mas o que mais acontece é que as pessoas invertem o processo de aprendizagem e elas não entendem o que é realmente aprender matemática. As pessoas, em geral, acham que aprender matemática é saber fazer exercícios. E aí elas se confundem e mudam totalmente a ordem das coisas. Vou fazer uma analogia que eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. É igual quando você quer aprender uma língua estrangeira. Você quer obter a fluência em uma língua estrangeira. Já em algum momento, provavelmente você já pensou nisso, ou até mesmo você já viu vídeos na internet, já viu vários professores que ensinam, por exemplo, vários passos, várias etapas para você conseguir a fluência no inglês, né? Então tem várias técnicas, vários métodos que você precisa aplicar diariamente durante um determinado tempo. Ninguém chega, cai de paraquedas e consegue a fluência, tá certo? Mesmo que você chegue num lugar que você não saiba falar inglês ou que você não saiba falar uma determinada língua, vai demorar um tempo, é óbvio, vai demorar um tempo para você conseguir identificar, conseguir entender, para no final, lá na frente, você está entendendo e falando, depois de um longo tempo, né? E normalmente não é isso que a maioria das pessoas buscam, né? O que as pessoas buscam é estudar de uma maneira que você consiga obter aquilo que você quer. Então, quem quer obter a fluência no inglês, vai procurar um professor de inglês cujo aquele método daquele professor te faça bem, te faça sentir que você está aprendendo, que você está entendendo, que tudo aquilo que você está captando de informação, aquilo está entrando na sua mente, está fazendo sentido para você. Na matemática é a mesma coisa, meu amigo. Você precisa focar os seus esforços, as suas forças no início em aprendizagem. E quando a gente fala em aprendizagem matemática, isso envolve várias coisas, não é uma coisa assim tão simples. Matemática, basicamente, né, eu estou ali olhando para o lado porque eu anotei algumas coisinhas. Matemática, basicamente, é dividida em conceito,
lógica, propriedades e fórmulas. De matemática, o aprendizado de matemática basicamente vai envolver tudo isso. E lógico, né? Você vai juntar tudo isso e vai aplicar onde? Vai colocar isso em prática onde? Nos exercícios. Então tá vendo como é que a gente não pode inverter a ordem das coisas? Quando você vai fazer um exercício em matemática, você já tem que ter aprendido o conceito, a lógica, as propriedades e as fórmulas de um determinado conteúdo. Tudo tranquilo? Então essa realmente é a etapa mais importante. É você entender que o aprendizado em matemática não é fazer exercício. É no exercício que você coloca em prática. Mas antes de colocar em prática, você precisa ter muito bem definido o que cada conteúdo representa em termos de conceito, lógica, propriedade e fórmula. Isso é o que eu gosto de chamar, que é a essência de cada conteúdo. Cada conteúdo em matemática tem uma essência, e a essência de cada conteúdo envolve conceito, lógica, propriedade e fórmula. Beleza, professor, show! Pô, o senhor me falou uma parada que eu nunca tinha visto na minha vida. Para mim, aprender matemática era fazer exercício. Eu ia lá, começava a estudar, ia lá fazendo um monte de exercício. Aí eu fazia um, fazia dois, daqui a pouco eu não conseguia fazer o terceiro, não conseguia fazer o quarto, não conseguia fazer o quinto, aí eu parava. Eu desanimava e entendia que a matemática não era para mim, porque eu não conseguia fazer muitos exercícios, só conseguia fazer poucos. E aí eu ia embora e ia fazer outra coisa. Isso aconteceu com você? Você se identificou com essa minha fala? Normalmente, quando eu falo isso para qualquer pessoa numa rede social ou pessoalmente, todo mundo fala, pois é, isso sempre acontece comigo. Sempre quando eu vou fazer exercícios de matemática, eu tenho muita dificuldade. Eu não consigo, então eu não nasci para matemática. Pois é, não é que você não nasceu para matemática, é porque você não fez a primeira etapa, que é aprender matemática. Ninguém consegue exercitar, fazer exercício de matemática sem aprender. Então, bota na sua cabeça. Primeiro passo é aprender. E aprender matemática envolve a essência de cada conteúdo. É você entender o conceito, a lógica, as propriedades e as fórmulas. Entender não é decorar. Entender é que aquilo faça sentido para você, que a construção lógica das propriedades, das fórmulas façam sentido. Da mesma maneira como eu falei, quando você vai estudar uma outra língua e aí você se depara com um método, se depara com um professor, que todos aqueles métodos, toda aquela metodologia dele faz sentido para você ao ponto de você, caramba, não é que eu estou entendendo tudo que ele está falando, né? Ele está falando, por exemplo, em inglês e você está conseguindo entender. E antes você não entendia com outras pessoas. Então, isso é aprender. E agora, eu falei num ponto muito importante. Você está entendendo com um professor, mas não estava entendendo com outro. Então, essa é uma etapa muito importante. Quando você estiver focando no seu aprendizado, que envolve a essência do conteúdo, que eu já falei várias vezes e vou repetir, para isso ficar cada vez mais interno na sua cabeça, é conceito, lógica, propriedades e fórmulas. Então, como que você vai aprender tudo isso? Você vai aprender tudo isso com as suas ferramentas de aprendizagem. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado na escolha das suas ferramentas de aprendizagem ou nas suas ferramentas de estudo, porque são elas que vão te levar ao entendimento, ao aprendizado. Da mesma maneira que, obviamente, se você escolhe um determinado método para você alcançar a fluência no inglês, por exemplo, e aquele método não te ajuda, te coloca cada vez mais confuso, ou você ficou 6 meses, 1 ano trabalhando naquele método e você não viu evolução nenhuma, então você sabe que aquele método não fez bem para você, não foi bom para você. Então, é muito importante que nessas ferramentas de aprendizagem, lógico, a gente está falando de matemática, que você consiga definir que ferramenta serão essas, né? Então, uma ferramenta que as pessoas ainda utilizam muito, apesar de toda a tecnologia, são os
livros didáticos. Por falar nisso, eu tenho aqui o meu livro de matemática básica. Se você quiser conhecer ele, eu vou deixar o link na descrição para você conhecer, beleza? Mas então, voltando, as pessoas ainda utilizam muito os livros didáticos. Isso é bom? Isso é ruim? Professor, você indicaria algum livro para mim? Indicaria algum livro para a gente? Então, livro é uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que vão se dar melhor com um determinado tipo de livro e outras pessoas não. Né? Falando de matemática, a matemática ela tem uma linguagem muito específica, a linguagem simbólica. E aí, tem pessoas que se dão bem com esse tipo de linguagem, uma linguagem mais formal. Tem outras pessoas que preferem uma linguagem mais didática, uma linguagem mais leve, que tem uma linguagem mais coloquial, né, mais do dia a dia, não seja aquela linguagem tão abstrata da matemática. É exatamente essa linguagem que eu coloco no meu livro, uma linguagem mais didática, né, eu apresento as propriedades através de imagens, né, não muito através de texto, que eu acredito que a leitura fica mais leve. Então, primeiro passo, se você gosta de estudar muito por livro, conheça bem esse livro que você vai estudar. Não adianta você querer estudar por livros que são os best-sellers, né, das pessoas ou do mundo. Enfim, não adianta, porque às vezes você vai pegar um livro que é muito famoso, vamos dizer assim, até mesmo pode ser um autor muito famoso, ou um sistema de ensino muito famoso, mas aquele livro talvez não vai fazer bem para você, não vai surtir efeito para você. O fato de aquele livro ter sido bom para um seu amigo não significa que vai ser bom para você. Então é muito importante que você tenha um contato com esse livro antes de comprar, por exemplo. Igual aqui, né? A gente tem uma plataforma de ensino onde a gente ensina todos os conteúdos de matemática. Mas você não vai chegar na minha plataforma e vai assinar sem antes você vir no meu canal, conhecer o meu trabalho, conhecer a minha didática. Você vai olhar e vai pensar assim, pô, gostei da didática desse professor. Com esse professor eu aprendi. Então aí você pode, né, quem sabe, vir se tornar um assinante da plataforma. Então faça a mesma coisa com os livros. Antes de sair comprando livro aí pela internet ou em livrarias, tenha um contato, tenha uma visão sobre aquele livro, se realmente a linguagem dele realmente vai te ajudar a aprender matemática. Lembrando, aprender matemática não é resolver exercícios. Aprender matemática é você realmente entender a essência dos conteúdos que envolvem conceitos, lógicas, propriedades e fórmulas. Beleza? Isso vale também para os livros, né, digitais, os chamados e-books. Né? Hoje muita gente estuda através de e-books e também de videoaulas, que é o que compõe, em geral, as plataformas de ensino, como eu já citei. Então, se você pretende assinar uma plataforma de ensino, ou se você quer entrar nesse universo da educação à distância, se você está assistindo esse vídeo, de alguma forma você já consome, vamos dizer assim, esse universo. Né? Ah, mas eu nunca assinei uma plataforma, nunca investi. Eu sempre estou aqui no YouTube, né, procurando aulas que vão me ajudar e etc. Tudo bem, né, mas você está no YouTube. O YouTube é uma plataforma digital, então você está consumindo de uma forma indireta, mas está esse conteúdo digital. Então, se você está usando muito o YouTube, você já pode se tornar um bom candidato, né, a assinante de uma determinada plataforma. Porém, não vale você achar que uma plataforma, por ter, sei lá, milhões de seguidores ou milhões de assinantes, que aquilo ali vai servir para você. Eu já recebi na minha plataforma de ensino, por exemplo, vários alunos de várias outras plataformas porque a parte de matemática daquela plataforma não agradava aquele aluno. Então, não adianta, não existe algo que é unânime. Então você tem que ver se realmente aquela videoaula, aquela metodologia, aquela linguagem, aquele professor, aquele vídeo, aquele e-book, aquele livro, se tudo isso vai te levar à aprendizagem, a entender o conteúdo, que aquilo tudo faça sentido para você. Tudo isso envolve o primeiro e mais importante passo rumo ao domínio da matemática, que é aprender. Qual é o segundo passo, então, professor, e o terceiro passo? Vou fazer o seguinte, esse vídeo vai ficar muito grande,
vai ficar muito grande se a gente for falar do segundo e do terceiro passo, que seriam os 3 pilares rumo ao domínio da matemática, e aí a gente vai deixar então, né, essas 2 etapas para 2 próximos vídeos que virão aí pela frente. Então, se você já gostou desse vídeo, achou esse conteúdo interessante e quer assistir os próximos, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e ative as notificações, porque já o segundo vídeo com a segunda etapa, opa, quase que eu caí aqui, o segundo vídeo com a segunda etapa, com o segundo pilar rumo ao domínio da matemática, você não pode perder. Então, te vejo na próxima!